Memphis Depay estreia hoje no Corinthians. E por que eu tô com a camisa do Aaron Rodgers, do Green Bay Packers, que não é verde? Porque eu vou falar da Neoquímica Arena. E eu já disse que estádio é papo sério. E ainda mais quando se fala de Neoquímica Arena. E eu vou esmiuçar uma pauta levantada pelo meu colega Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. O Vessone trouxe um dado interessante. Alguns jogos o Corinthians coloca mais de 43 mil pessoas no estádio. Para o jogo contra o Memphis, na quinta-feira já não tinha mais ingressos para não sócios. A média de público do Corinthians nesse ano na Neoquímica Arena, lá em Itaquera, é de 43 mil pessoas. Passa disso até. E o Vessone levantou a bola de que está na hora do Corinthians pensar em uma ampliação da Neoquímica Arena. E esse é um papo muito sério, muito polêmico e que tem muita controvérsia entre os torcedores, e a gente tem que pensar com um olhar mais cético para isso. A gente não pode olhar com a empolgação e falar que sim, tem que aumentar o estádio, que não sei o quê. São contrapontos, mas que é necessário se pensar um pouco mais quanto a isso. Por quê? O Corinthians ainda não pagou o estádio. São 700 milhões de dívidas da Neoquímica Arena. E para uma reforma de ampliação, o Corinthians necessariamente precisaria ou diminuir a capacidade da Neoquímica Arena, ou então pensar em jogar em outro lugar. Se for jogar em outro lugar, possivelmente um Pacaembu, saiba que o Corinthians teria um campo de gramado sintético, o Pacaembu está próximo de ficar 100% concluído, e com uma capacidade bem reduzida comparada à Neoquímica Arena. O Corinthians saltaria ali de uma capacidade de 45, 46 mil, fala-se 48, mas não dá isso, né? 45, 46 mil, para uma capacidade de 30 mil no máximo. No máximo, nem sei certinho quanto vai ter o novo Pacaembu, mas acho que não chega a 30 mil. Vai ter o gasto de aluguel. Ah, mas o Corinthians, a renda toda revertida para as contas da Neoquímica Arena. O aluguel não. For alugar para jogar no Pacaembu, não tem. Essa renda vai ter que ser pro Pacaembu, não para a Neoquímica Arena. Para se levantar uma reforma na Arena Corinthians, é necessário, além de tudo, além da parte esportiva e financeira, também vai ser necessário um investimento. E da onde vai vir esse investimento? Sendo que o Corinthians não pagou nem o primeiro investimento, que é a construção do estádio. Quem vai bancar essa construção? Vai ter um acordo comercial com alguma construtora? Vai se buscar uma parceria forte? Vai se vender aqueles setores novos? É para se pensar, porque começar a levantar uma questão de ampliação da Neoquímica Arena agora é você chutar tudo que foi feito até o momento, do que já foi pago, e falar assim, gente, a partir de agora eu não tenho mais meu estádio como minha principal força esportiva, eu não tenho meu estádio para pagar essa dívida, e eu vou jogar num estádio que é minha casa, né, minha segunda casa, que é o Pacaembu, mas é um estádio diferente do que a gente já jogou, e eu vou ter que tirar dinheiro de onde não tem. O Corinthians tem uma dívida de 2,3 bilhões. Um investimento seria de no mínimo 300 milhões para se fazer. Da onde iria tirar? A Neoquímica Arena, que já tem 700 milhões de dívidas, iria para 1 bi. Quem vai pagar isso? Se em 10 anos não conseguiu pagar, se em 14 anos, se colocar ali desde o anúncio do centenário, o Corinthians não conseguiu pagar a Neoquímica Arena. E tem um contraponto. O Corinthians tem 93, 94, 95% de ocupação do estádio. E eu também sou torcedor do Corinthians. Eu também acho que deveria, como torcedor, pensar em aumentar. Também acho que o Corinthians colocaria mais pessoas no estádio, mais público no estádio. Eu acho que o Corinthians tem essa capacidade. Eu acho até que o Corinthians é o único time do Brasil que consegue colocar, sim, média anual
40 mil pessoas, tranquilo, sem muito esforço. Nenhum outro clube do Brasil vai colocar um Corinthians Ituano, com todo respeito ao Ituano, no Campeonato Paulista. Ninguém vai colocar 40 mil pessoas. O Corinthians vai. É o único que vai conseguir fazer isso. Existe motivo, sim, dado pela torcida para que esse estádio seja ampliado. Mas não existe razão para que ele seja ampliado. E no futebol a gente tem que separar muito bem a razão da emoção. Esses dias eu estava conversando até com o Manu Gasque, meu primo, que também é jornalista, e eu estava falando com ele. Eu falei, cara, faz um tempo já que eu não vejo muito mais futebol com emoção à frente da razão. Ah, mas você... Torço, como todo torcedor. Mas eu penso muito mais futebol do que me emociono muito mais com futebol. E por isso muitas vezes as minhas opiniões são tão impopulares, mas não ligo para isso. São as minhas opiniões, né? E se você não gosta das minhas opiniões, não precisa assistir as minhas opiniões, é simples. Enfim, colocar público no estádio, o Corinthians é o único que tem esse potencial, essa capacidade. Existe uma coisa entre a vontade e o querer. Eu quero ter um estádio para 65 mil pessoas. Eu posso ter um estádio para 65 mil pessoas? No momento, o Corinthians não tem essa possibilidade. Eu acho que o momento ideal do Corinthians se pensar em uma ampliação da Neoquímica Arena tem que partir do momento em que se pagar a Neoquímica Arena. A gente vai conseguir pagar ou vai conseguir encaminhar esse pagamento faltando 200 milhões, 100 milhões daqui 3 anos. Tá, então daqui 3 anos a gente começa a pensar numa ampliação. Hoje, eu acho que até é perigoso demais se levantar essa questão de uma ampliação da Neoquímica Arena. E aí, o que você acha? Você acha que o Corinthians tem que ampliar mesmo a Neoquímica Arena? Você encontra uma outra saída para essa ampliação? Ou você pensa que nem eu, que acha que é melhor manter os pés no chão, pagar primeiro e depois pensar em um novo estádio, né, com essa ampliação? O que você pensa? Ah, e antes de ir embora, falar alguns casos de estádios mundo afora. O Santiago Bernabéu foi reformado e ampliado, modernizado, porque o torcedor vai ao estádio. E além disso, uma questão de turismo. Muitos turistas vão a Madrid acompanhar o Real Madrid. É um evento do turismo da cidade, não necessariamente dos torcedores do Real Madrid. Sem contar que Madrid não tinha uma casa de shows tão grande. E com toda a reforma do Santiago Bernabéu, essa casa de shows se torna o Santiago Bernabéu. Deu um probleminha essa semana com algumas questões ali da cidade, dos munícipes, de barulho e tal. Então alguns shows foram cancelados, mas isso imagino que em breve vai ser solucionado. E esses foram os motivos de se ampliar o estádio do Real Madrid. O Camp Nou foi ampliado porque o Camp Nou tinha capacidade para 93 mil, ele está sendo ampliado para mais de 100 mil, 105 mil, se eu não estiver enganado, e modernizado, porque o Camp Nou passou por muito tempo colocando média ali de 80 mil pessoas. E aí ele vê o grande rival fazendo, ele também vai querer fazer. E sim, era necessário uma remodelagem do Camp Nou, uma modernização do Camp Nou. O Camp Nou passou a ser um estádio velho. E se tem a possibilidade de aumentar e que isso vai ter retorno para o clube, ok. Hoje eu vi uma matéria do Toyota Stadium, fica em Dallas, se eu não estiver enganado, do FC Dallas. A prefeitura, em parceria com o clube, da franquia da Major League Soccer, já deu início aos processos para uma ampliação. E lá na Major League Soccer tem algumas regras que o estádio tem que ter. Para você entrar na Major League Soccer, você tem que ter uma média de público no estádio, você tem que ter a garantia de construção de um novo estádio, tanto é que o Inter Miami não tem esse novo estádio, está sendo construído e só conseguiu entrar por causa da garantia de média de público que teria, da venda do carnê da temporada toda e tal. Então não é um estádio megalomaníaco, é um estádio
moderno, mas é um estádio ali para 30, 35 mil pessoas, no máximo. Miami, uma cidade completamente turística de um time que tem o Beckham como dono, que é mais midiático que o Beckham, e Messi, talvez o maior jogador de todos os tempos. Ou, do futebol moderno, disparado o melhor. Na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, a Red Bull também vai reformar o Nabi Bichedi. Para isso, reformou o estádio municipal, o estádio olímpico lá de Bragança, que já foi a casa do atletismo do Brasil, está sendo reformado com arquibancadas modulares e tal, para enquanto a reforma na Bia Bichedi não ficar pronta. É a pior média do Campeonato Brasileiro. E ele não vai ser ampliado, ele vai ser modernizado. É você pensar diferente ali, você pensar em modernização ao invés de ampliação. É um outro caso. Recentemente o Anfield do Liverpool foi ampliado. Foi ampliado com cerca de 10 mil pessoas ali. Porque o Anfield tinha uma lotação que beirava o 100%. Então era necessária essa ampliação. E cabia essa ampliação ali naquele momento, financeiramente também para o clube. Agora eu te pergunto, se todos esses casos foram feitos por clubes saudáveis, o Corinthians não é saudável financeiramente. E esse é o principal ponto. Eu não sou contra uma ampliação da Neoquímica Arena. Mas, no momento atual, não dá para se pensar nisso.